Introdução ao assunto Figuras de Cristo. A Bíblia é a mensagem de Deus para os homens. Seus 66 livros estão divididos em duas partes principais, o Antigo e o Novo Testamento. Cada uma dessas partes nos ajuda a entender a outra. O Antigo Testamento foi escrito há muitos anos antes que o Senhor Jesus nascesse, mas mesmo hoje é muito valioso para nós porque o Espírito Santo guiou homens santos de Deus a escreverem as coisas que ele queria que os homens conhecessem. Há partes do Antigo Testamento que dizem que serão cumpridas no futuro e algumas dessas ainda não se cumpriram. Alguns dos escritores do Antigo Testamento profetizaram acerca de Cristo. Há muitas figuras maravilhosas de Cristo no Antigo Testamento, mesmo tendo sido escrita antes que Cristo nascesse. Estas figuras nos fazem pensar em sua vida, em sua morte e ressurreição, o trabalho que ele está atualmente fazendo e sua glória futura. Podemos ver essas figuras nas vidas de pessoas que viveram no Antigo Testamento, nas coisas que aconteceram ao povo de Israel. Também no mobiliário do tabernáculo nos são ensinadas maravilhosas lições acerca das belezas de Cristo e da sua obra perfeita. Alguns dos fatos que aconteceram há muitos anos são claras figuras de Cristo. Também há outras figuras que não são tão claras. Estas são como a sombra de um homem que pode ser vista antes que ele apareça. Estas coisas são figuras de Cristo, mas somente em parte e não na sua totalidade. Devemos ler o Novo Testamento se queremos entender estas coisas. Nele encontraremos versículos que explicam claramente o significado destas figuras. Assim, pois, podemos encontrar as figuras de Cristo no Antigo Testamento e depois recorrer ao Novo Testamento para entender o seu significado. Devemos usar toda a Bíblia para aprender acerca de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Peça a Deus que Ele revele a Cristo nestas figuras. Você se surpreenderá e se maravilhará à medida que descobrir que o Antigo Testamento e o Novo juntos lhe revelam a formosura do Senhor Jesus Cristo e sua obra tão maravilhosa. Os seguintes versículos mostram que foi Deus quem deu estas santas escrituras através dos apóstolos. Eles também declaram que os profetas do Antigo Testamento profetizaram acerca de Cristo. Leia 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, João capítulo 8, 56, João 5, 39 e 46, Hebreus 10, 7 e Mateus 22, 45. A primeira figura de Cristo é Adão, Gênesis 1, 26 a 28, Gênesis 2, versículo 7, versículo 8 e versículo 15. Podemos ler acerca de Adão no Antigo Testamento, mas o Novo nos diz que Adão foi um tipo de Cristo. Romanos 5, 14. Ele foi como Cristo em certos aspectos, mas também foi bem diferente de Cristo. Primeiro, leiamos 1 Coríntios 15, 45. Este versículo também nos fala que Adão foi criado como um ser vivente, o primeiro homem. Ele é a cabeça da primeira criação. O mesmo versículo chama a Cristo de o último Adão. Versículo 47 do mesmo capítulo o chama de o segundo homem. Ele é a cabeça da nova criação. O primeiro homem, Adão, foi feito na terra. O último Adão é o espírito doador da vida e veio do céu. 1 Coríntios 15, 47 e 48. Assim, pois, Adão representa a Cristo.
mas também é diferente de Cristo. Adão foi feito à imagem de Deus. Gênesis 1:26. Cristo é a própria essência do Deus invisível. 2 Coríntios 4:4. Colossenses 1:15. Ele é Deus em forma humana. 1 Timóteo 3:16. Adão é chamado de o primeiro Adão. Cristo é o último Adão. Nós nascemos neste mundo com um corpo humano e uma natureza como o do primeiro homem, mas seremos revestidos com a imagem do último Adão, se nascermos do Espírito por crer no Senhor Jesus Cristo. Agora estamos revestidos com a imagem do homem feito da terra, mas em Cristo seremos revestidos da imagem do homem do céu. 1 Coríntios 15, 45 e 49. O versículo 49 nos diz textualmente, abre aspas, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial, fecha aspas. Leia também 1 João 3:2, Filipenses 3, 20 e 21. O Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus a não ser que nasça de novo. João, Evangelho 3:3. Também disse que a carne gera a carne e o espírito gera o espírito e que não nos podemos surpreender com a necessidade de nascermos de novo. João 3, 6, 7. Em Adão herdamos o juízo de morte, mas os que creem em Cristo herdarão a vida eterna. Agora leiamos Romanos 5, 15 e 19. Nestes versículos vemos 5 coisas. Recebemos o seguinte: por um homem Adão, pecado e morte. Versículo 15. Por um homem Cristo, graça e dom de Deus. Por um homem Adão, juízo. Verso 16. Por um homem Cristo, justificação. Por um homem Adão, morte. Verso 17. Por um homem Cristo, vida. Por causa de um homem ter desobedecido Adão, muitos foram declarados pecadores. Verso 19. Por um homem, Cristo, muitos foram declarados justos perante Deus. Adão recebe a sua esposa. Agora veremos de que maneira Adão foi como Cristo. Deus deu a Adão uma esposa e deu a Cristo a igreja para que fosse a sua esposa. Adão estava só no Éden. A seu redor havia pássaros e outros animais, mas não havia ninguém que lhe servisse de ajuda. Deus disse que não era bom que o homem estivesse só. Então fez com que Adão tivesse um profundo sono e lhe extraiu um osso do seu lado. Desse osso ele fez uma esposa para Adão e lhe deu. Gênesis 2, 20 e 22. Adão chamou a sua esposa de mulher, porque tinha sido feita dos seus ossos e de sua carne. Coisa parecida se deu com a igreja, a esposa de Cristo. Cristo conseguiu a sua esposa através de um profundo sono, isto é, através da morte. Deus lhe deu a igreja para que fosse a sua esposa, porque ele sofreu e morreu pelos pecadores. A igreja é o corpo de Cristo, quer dizer, seus ossos, suas mãos, Cristo, nossa cabeça, e nós somos partes ou membros do seu corpo. Efésios 2, 22, 23, 1 Coríntios 12, 27. Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela. Efésios 5, 23 e 27. Assim, pois, a igreja é a esposa de Cristo e é formada por pessoas que o Pai lhe deu. Evangelho de João 17, 24. Adão governou sobre todas as criaturas. Deus disse a Adão e a sua esposa que governasse sobre todas as criaturas viventes. Gênesis 1, 26 a 28. Cristo recebeu toda a autoridade. Mateus 28, 18.
Ele governará como Rei dos Reis. Seus inimigos serão como estrado de seus pés. Leia Apocalipse 11:15, Salmo 72:8, Zacarias 9:10, Salmo 110:1. Cristo terá autoridade sobre toda a terra e governará com vara de ferro. Sua esposa, a igreja, governará com ele. Apocalipse 2:26 e 27, 3:21, 20, versículo 6. Cada criatura estará sujeita a ele. Hebreus 2:6 a 8. Cada língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:9 a 11. O governo de Adão no jardim do Éden é um quadro do governo de Cristo sobre toda a terra. Nós possamos aprender nessa primeira parte do estudo como as figuras do Antigo Testamento apontavam para a pessoa bendita do nosso bendito Salvador e Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.